Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia aos ouvintes. Amados, estarei lendo em Romanos 10. Diz assim, no verso 9: A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocareis a ira. Isaías também ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. É isso aí, né, gente? Palavra de Deus. Romanos, né? Então, Paulo está relatando aos romanos acerca, gente, da salvação, né? Exortando, falando, né? Que os judeus rejeitaram e rejeitam a Deus, a justiça de Deus, né? Oh, meu Deus! E é isso, né, pessoal? A rejeição é terrível. Já pensou a gente ser rejeitado, né? A gente não gosta, né? Ignorado. Quando alguém não dá atenção pra gente, a gente fica muito chateado, não é? É verdade, pessoal. Aquele irmão que abraçava, não abraça mais. Aquela irmã que cumprimentava, não cumprimenta mais, né? A gente ser ignorado, dói, né, pessoal? Então, gente, Deus, ele sempre chamando a atenção do seu povo para estar em comunhão com ele, né? E a gente viu aqui, né? Que Deus falando, né? Moisés diz, eu meterei em ciúme vocês com aqueles que não são povo. Isaías diz, fui achado pelos que me não buscavam, mas contra Israel diz, todo dia eu estendo as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente.
Todo dia Deus falando com a gente, né, pessoal? E a gente percebe como mesmo a palavra de Deus diz, né? Tem alguns que ficam para trás, né? Ele fala todo dia, todo momento, todo instante. Estamos aí, né? Como eu sempre digo, com esse aparelho nas mãos e de vez em quando toca o celular uma mensaginha, né? Você vai olhar a mensaginha, é uma palavra, é um versículo, né? Uma frase. Você olha no status, está lá uma frase bíblica, né? Você vai no Facebook, tem lá uma mensagem bíblica, sempre alguém postando algo da palavra de Deus. É, você vai no YouTube, nossa, o que tem de pregador, né? Cantor, cantando, louvando a Deus e pregando a palavra, né? Você pode até escolher quem você quer, por quem você quer ouvir a palavra, né? Mas ela vem todo dia, né? Então, gente, não temos escape, né? Deus está falando, mas que nós não sejamos como Israel, porque aqui no final diz, mas eu falo com todo mundo, mas como Israel, um povo rebelde e contradizente, pessoal, por isso que a salvação está aí para todo mundo, a palavra de Deus está aí para o mundo inteiro, judeu ou não, israelita ou não, né? Porque se rejeitam, tem pessoas que querem, né? Aquilo que para você é lixo, para outras pessoas é luxo, né? Não é verdade? Glória a Deus. Então, gente, esse negócio de rejeitar Deus é muita falta de inteligência, né? Porque não tem outra rocha, não tem outro que possa salvar, a não ser o Senhor Jesus, né? Então a gente não pode rejeitar, não, gente. Meu Deus, que é isso, né? Olha, aqui diz assim, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, gente, não tem segredo não, né? Para nós. Não é difícil, não tem nada de complicado. É a gente crer, né? Confessar com a nossa boca, porque se a gente não confessar com a nossa boca publicamente, né? Então dá a impressão assim que a gente não está se libertando, né? Por isso que quando uma pessoa vai até a igreja, e muitas das vezes o pastor faz um apelo, dizendo assim, quem gostaria de estar recebendo a Jesus como Salvador, vem aqui na frente e vamos fazer uma confissão, né? E a pessoa vai na frente, faz a confissão, né? Ela confessa publicamente que ela quer se entregar para Deus, receber Jesus, né? Então a pessoa confessa com a sua boca, né? E crendo no coração. Tem pessoas realmente que, na verdade, ela vai lá na frente, mas ela até confessa com a boca, sabe? Por quantas vezes que um parente levou, alguém convidou, às vezes ela vai na frente assim para não deixar a outra pessoa decepcionada, né? Mas que na verdade o coração está bem longe, não quer saber não. Aí, gente, já é difícil, né? Porque porque falar, qualquer um pode falar, né? Ah, eu confesso Jesus como meu Salvador, né? E o coração da pessoa não está crendo, não, né? Às vezes a pessoa não quer realmente acreditar no Senhor.
né? Que é acostumado a acreditar nas coisas que ela vê, né? Então tem muitos assim. Por que que fulano não permaneceu na presença de Deus? Por que que o outro fulano não permanece na presença de Deus? Porque confessa com a boca, mas o coração da pessoa, na verdade, não está inteiramente ligado no Deus poderoso. O coração da pessoa é outro, né? O coração da pessoa ainda está voltado para as coisas mundanas, não tem um novo coração, né? Mas é fácil ter um novo coração? Claro, é muito fácil. O Senhor Jesus, quando ele vê que a pessoa ela realmente confessou com a sua boca que ela quer o Senhor e ela quer realmente mudar mesmo de verdade, e ela começa a pedir, né, para o Senhor Jesus, Senhor, me dá um coração novo. Deus, me dá um espírito reto. Olha, mas com certeza Deus dá um coração novo para a pessoa, certo? Um coração limpo, regenerado, né? E Deus começa a viver dentro deste coração. Olha, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tá vendo? Então, gente, o é inteiro, né, gente? Todo o nosso ser para Deus, né? Então, com o coração, quando a gente crê de coração mesmo, total, então se crê para a justiça, né? A gente vê que sempre a gente lendo, a gente vê que Deus é justo, gosta de justiça, né? E quando a gente aceita Jesus de boca e de coração, estamos então crendo para a justiça. A vida da gente agora é justa, tem que ser justa, gente. Temos que ser da verdade, né? Temos que ser pessoas libertas. Ah, mas eu não posso fazer justiça porque é meu parente. Ah, eu não posso. Pode. Agora, nós temos o coração voltado para tudo que é justo, né? E agora com a boca estamos fazendo sempre confissão de salvação. Nossa boca agora, ela profere coisas de salvação, de coisas de Deus, né? Não temos mais aquela boca que proferia palavras desagradáveis a Deus, né? Vamos lá. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porque, porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu Deus do céu, né? Então está dizendo, a Paulo está dizendo, a Escritura diz, né? E o Senhor diz, o próprio Jesus diz, examinai a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, né? Então a Escritura está dizendo, a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que todo aquele que nele crer não será confundido. Entendeu? Não tem confusão de mente, não é confundido, né? É literalmente sóbrio. Todas as pessoas que crêem nele,
porque Ele é a verdade, Ele é sóbrio, Ele é luz, né? Ele é justiça. Todas as pessoas que crêem nele andam na luz, né? Oh, meu Deus, nunca vai ser confundido em assunto nenhum, né? No espiritual, no material, em todos os sentidos, nunca será confundido quem crer nele, né? Não há diferença entre pessoas para ele. Diferença, gente, não está falando diferença. Ah, não tem problema que serve o mundo, para Deus não tem diferença, Deus aceita todo mundo. Está falando isso? Não. Está dizendo que não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Tá. Ah, mas Deus é Pai de todos, Deus, né, não sei o que lá, tal, de todos. Não, de todos os que o invocam. Né? Tá bem clara a palavra de Deus, que não tem diferença de raça, de cor, né, de tribos e língua, mas das pessoas que o invocam, entendeu? Então tem diferença. Para Deus, né? Todas as pessoas que invocam Ele, para Ele sim, é iguais, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, gente, no nome de quem que é a salvação, né? No nome dele, do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tá bom. Então as pessoas que invocar o nome do Senhor serão salvo. Tá. Mas, tá bom, eu creio em Deus, tá? Mas se eu não falar, né, eu não passar isso para outra pessoa, a outra pessoa ela pode ser condenada e o sangue dessa pessoa pode cair sobre mim, não é verdade? Ou sobre todos aqueles que conhecem Jesus e não anunciam essa salvação. Então também pode estar correndo risco, né, de estar se responsabilizado por essa alma. Então, como que as pessoas vão acreditar? Como que as pessoas vão invocar o nome do Senhor Jesus para ser salvo, para crer, se não tem quem pregue? Como eles vão ouvir, né? Como que eles vão aceitar Jesus se não tem quem pregue? E como que a pessoa vai pregar a palavra se ela não foi enviada por Deus, né? Se ela não recebeu a chamada, não é verdade? Então é isso. Mas, então, eu estou livre porque eu não recebi nenhum compromisso. Ah, olha aqui. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, gente, a incumbência é essa. O Senhor Jesus disse, vai e pregue o meu Evangelho. Então, então não fui enviada, estou livre. Gente, nós temos um compromisso. Todos os que aceitam Jesus têm compromisso de levar a sua cruz. Levar a sua cruz é levar o Evangelho. Anunciar esse Evangelho. O que é esse Evangelho? É boas novas. Temos que anunciar, sim, para que as pessoas também venham crer. Para que as pessoas venham crer de coração e confessar com a sua boca, né? Para que ela receba também a justiça de Deus em sua vida, seja uma nova criatura. Tem muitas pessoas que vão para o inferno em passos largos
porque a gente não se coloca na posição de pregador do Evangelho. Ah, mas eu não sou pastor. Ah, mas eu não sou missionário. Ah, mas eu não sou isso, aquilo. Gente, todas as pessoas que vêm para Jesus devem servi-lo. O que que é servi-lo? O que que é servir, gente? O que que é servir? Né? Então a gente tem que ver bem o que significa essa palavra servir, né? Congregar não é servir. Congregar, você prestar um culto a Deus, né? Mas servir ao Senhor é trabalhar para o Senhor, né? Você pode anunciar o Evangelho, sim, né? Para que as pessoas venham a ser salvos, né? E quão bonito é os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, né? As boas novas. Tá, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai obedecer? Não, não. Mas a gente vai fazer a nossa parte. No 16 diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? É, quem creu? Tá pregando a palavra? Então fique em paz. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então é isso. Então a pessoa vai ter fé se ela ouvir a palavra de Deus, né? Porque ficar falando lorotas, né? Ficar contando historinhas da carochinha não vai salvar ninguém, né? Ficar mastigando por cima das pregações não vai edificar ninguém. Mas a palavra de Deus, ela muda vidas, transforma vidas, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Em Isaías, como diz, né? Comecei dizendo, olha, Israel não soube? É uma pergunta. Israel não estava sabendo disso? É o povo que mais sabia, né? O povo que mais sabia de Jesus, de Deus, tá? Mas vivia sempre em problemas e até hoje está aí, né? Dessa forma. Eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. E Deus está fazendo isso até hoje, provocando a ira de Israel, levantando inimigos, né? Por quê? Por conta da rejeição, né, da salvação. Isaías diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Então esse versículo aqui também se cumpre sempre, porque quem está aceitando Jesus como Salvador, ouvindo a palavra de Deus, são aqueles que não são judeus, que não são israelitas, que nós também, brasileiros, somos gentios, sempre eu digo, sempre eu falo, os argentinos, o que mais? Muitas nações, né? Tribos, raças e línguas, que não são israelitas, que não são judeus. E Jesus disse,
Esses também são filhos de Abraão. Pronto. Toda pessoa que crê em mim, pois agora são israelita. E acabou, né? Vocês não me querem, vocês rejeitaram, mas tem um povo que me quer. Tem povos, tem ovelhas que não são desse aprisco, mas me convém agregá-las. É, Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscam. Não, é isso que eu já li. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Por que contradizente? Esse povo israelita. Gente, não é generalizando, né? Porque em Israel há muitos que temem a Deus, né? Tem um povo lá, tem pessoas, né? Assim também como no Brasil, tem várias pessoas que aceitam, tem outros que não. Então aí está dizendo contradizente porque eles dizem uma coisa, depois contradiz, né? Deus é meu Deus, depois eles voltam para trás, começam a adorar ídolos, e Deus sempre suscitando inimigos contra eles, né? Então nós vemos que a palavra do Senhor está dizendo todo dia, eu estendo as minhas mãos a um povo rebelde, a um povo contradizente, mas será que vai ficar assim mesmo? Todo dia, todo dia, todo dia? Eu acho que vai ter um final, né? Vai chegar um momento que esse todo dia vai acabar, né? E bem-aventurado é você que com a sua boca confessa ao Senhor e de coração crê para a justiça de Deus, né? Que a gente jamais venha fazer como Israel, né? Que rejeita ao seu Senhor, né? E todos nós que cremos em Deus somos novo Israel de Deus, né? Graças a Deus. Então, essa palavra de hoje eu não vou pregar não, porque eu não fui enviado. Todos nós que aceitamos a Jesus como Salvador devemos carregar a sua cruz, que significa o Evangelho. Vamos anunciar as boas novas para as pessoas, para que as pessoas venham ser salvos, né? Então, como diz a palavra, como que eles vão acreditar se não tem ninguém para falar, né? Como que eles vão ouvir se não tem quem pregue, né? Então vamos pregar, vamos falar de Jesus, nosso Salvador, nosso Deus eterno. Aleluia, né? Graças a Deus, tenhamos um bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro, aquele que reina para sempre. Amém, Jesus.